Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam dispostos a estudar um pouquinho mais para todos nós ampliarmos os nossos conhecimentos. No encontro de hoje, vamos nos aprofundar ainda mais no campo da interpretação textual. Mas para isso, vamos precisar conhecer um pouco também a respeito da gramática da língua portuguesa, das relações entre as palavras em uma oração para chegarmos ao sentido de um texto. Pensando nisso, vamos iniciar com uma pergunta. Vocês têm dificuldade de interpretar um texto? Normalmente a resposta para essa pergunta é sim. Portanto, não se desesperem. Vocês não são os únicos ou as únicas a sofrerem com esse problema, pois tem afetado a muitos outros tipos de leitores. Mas para deixarmos esse mal de lado, precisamos estudar e exercitar a arte de pensar, de captar ideias, de investigar as palavras. Ou seja, nós precisamos aprender a colocar em prática artifícios de interpretação de textos para deixar de lado análises equivocadas. Precisamos então iniciar com algumas dicas, 5 especificamente. A primeira delas seria: nada de preguiça. Leia o texto todo, procurando perceber quais os pontos mais relevantes que você deve observar, isto é, as ideias nucleares de cada frase, de cada parágrafo, pois é uma forma de se inteirar mais ainda a respeito do assunto. Segunda dica: durante a leitura, preste atenção nos detalhes estruturais. Por exemplo, qual tipo de texto, se é narrativo, se é descritivo, dissertativo, injuntivo, qual o gênero textual que ele pertence, se é uma notícia, uma bula de remédio, um jornal, uma revista, um convite, se possui gráficos, tabelas, imagens, citações e poemas. Mas além dessa segunda dica, vamos para a terceira. Após se atentar para esses detalhes, sublinhe os nomes dos autores, a qual livro e ano de publicação o texto se refere. Cheque isso nas referências, inclusive do próprio arquivo, proposto para a interpretação. Afinal, todo o texto traz uma referência. Isso vai nos ajudar a analisar em quais condições de produção, época, aspecto político, econômico e social o texto foi desenvolvido. Mas também temos a quarta dica, que seria: após observar a estrutura do texto, analise se ele traz um título e tente buscar o que o título quer repassar. Se ele tem relação com o que está sendo falado no texto, se também possui relação com a época e por aí vai. Vamos observar o exemplo a seguir no slide. Aqui nós conseguimos enxergar, ok, algumas circunstâncias de informações que estão sendo colocadas. Nós observamos que há um título desse texto, Intolerância Religiosa no Brasil. Vemos que do nosso lado esquerdo estão sendo colocados números específicos para nos indicar a respeito se é evangélico, espírita, católicos, ateus e por aí vai. Nós temos também do nosso lado direito algumas numerações que dizem respeito às denúncias ou às porcentagens dessas denúncias que foram observadas. Então nós observamos aqui especificamente que temos, além de linguagem verbal, ou seja, a parte escrita, nós temos a linguagem não verbal, que é assimilada através dos gráficos, ou seja, é um texto misto, que nós também podemos chamar de texto sincrético. Observando, vemos que ao ligar o que foi analisado no texto com o título especificamente, Intolerância Religiosa, acabamos tendo uma dimensão das principais religiões discriminadas e da evolução da violência. Esse olhar nos ajuda a ter uma referência que existe uma relação entre os direitos humanos e a intolerância religiosa no Brasil, por exemplo, que é algo que é próprio do título. Afinal de contas, nós não podemos fazer uma interpretação a bel prazer, ou seja, do jeito que nós queremos. Ela deve estar relacionada com aquilo que o texto nos autoriza a interpretar. Portanto, o próprio texto direciona os sentidos através das palavras, dos gráficos e do próprio título. Por isso, tem uma quinta dica que ela é um pouquinho mais específica. Vamos lá. Caso não haja gráficos,
Olhe para os períodos, versos e parágrafos em conjunto. Escolha e reescreva uma ou duas palavras que resumam o que você leu nos trechos menores, para se lembrar depois. Em seguida, procure relações entre o que você acabou de ler com as palavras ali colocadas. Por exemplo, se há uma relação de oposição, de causa, de consequência, de adição, que atribui efeito de sentido de soma. Por isso é importante nós conhecermos um pouquinho de gramática. E por ser esse desafio enorme, aprender gramática, então, se torna um passo interessante, muito mais do que parece. Afinal de contas, através dela, nós podemos saber identificar o sujeito, os advérbios e outros mecanismos que nos salvarão de muitas perguntas que, a princípio, pareciam até complicadas. Após sintetizar as principais ideias e de observar as relações entre as palavras, já podemos apontar os principais temas ou assuntos observados e abordados pelo texto. Por isso, a técnica indicada acima é muito importante e complementa esta técnica de leitura que nós estamos aqui buscando realizar. Leia com atenção e aos poucos vá assinalando as palavras-chave do texto. Vamos observar isso nos exemplos a seguir nos próximos slides. Aqui nós temos um texto 1, que está falando a respeito dos Estados Unidos. Vamos lê-lo por inteiro. Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. No Brasil, a escravidão acabou com uma penada, quando já estava moribundo. Note-se que, nos 20 anos do período militar, morreram menos pessoas do que na confrontação de estudantes com a polícia em um estádio de futebol no México. Aqui nós podemos observar que esse texto 1 nos traz um recorte de diversas referências históricas. Mas eu quero que vocês notem especificamente para os termos que estão em destaque, que seria para alcançar sua independência, que está em negrito, quando já estava moribunda, e morreram menos pessoas do que a confrontação de estudantes com a polícia em um estádio de futebol do México. Essas partes, elas tornam-se fundamentais, dos quais os próprios mecanismos da língua portuguesa nos ajudam a orientar. Vamos ver uma possível interpretação desse trecho. Olha, nesse primeiro texto, as orações destacadas, elas estabelecem uma relação, respectivamente, de finalidade, no caso da utilização de para, que indica uma intenção, ou seja, um objetivo daquilo que se busca declarar, né? Eu estava declarando alguma coisa a respeito dos Estados Unidos. Como que eu consegui observar essa finalidade? Através da utilização do início do para, que seria ali a apresentação de finalidade com o restante da frase. Nós também observamos ali quando nós utilizamos o quando, que dá a ideia de tempo. Para que serve o tempo, então? Acrescenta uma ideia de tempo ao fato expresso na própria oração, podendo exprimir noções de simultaneidade, anterioridade ou posterioridade. Que seria o quê? Está acontecendo agora, ao mesmo tempo, aconteceu antes no passado e pode acontecer no futuro. Além disso, no final, nós observamos também na frase destacada que há uma ideia de comparação, que ela estabelece esse mecanismo de comparar as ações indicadas pelos próprios verbos que estão sendo ali atribuídos. Mas não acabamos por aqui. Observe esse texto número 2. Será que, por não havermos passado por situações de vida ou morte, não aprendemos a tomar decisões penosas? Essa frasezinha, que foi também um recorte de um texto, nos faz às vezes imaginar, nossa, mas o que há de tão complicado assim nesse mecanismo de análise? Nós entendemos que é uma pergunta, mas eu quero que vocês foquem ali especificamente na preposição por, que está sendo vinculada ali. Okay? Nesse segundo texto, a oração introduzida pela preposição por indica circunstância de causa. A consequência está expressa na oração seguinte: não aprendemos a tomar decisões penosas? O que seria essa ideia de causa no nosso gesto de interpretação, que é próprio desses estudos que estavam sendo observados ali pela preposição? A causa, então, é a ideia que está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato, ao motivo do que se declara na oração. É aquilo ou aquele que determina um acontecimento. Já a consequência exprime um fato que é consequência, ou seja, que é um efeito do que se declara na própria condição da oração principal.
Então, diante dessas 5 dicas, podemos ter uma dimensão, assim como, através dos exemplos, do quanto interpretar requer atenção e estudo. Para ter um total domínio da riqueza de qualquer texto, seja ele literário, informativo, persuasivo, narrativo, enfim, seja qual for o tipo de texto a ser lido, é preciso sem dúvidas treinar para ter uma boa leitura. E uma boa leitura somente é possível exercitando. Por isso, vamos praticar um pouco mais com as próprias atividades que vão estar no portal de maneira muito proposta e intuitiva, para que com essas dicas a gente consiga internalizar em nossas ideias essas informações. Na próxima aula, vamos dar continuidade a esse assunto, mas trazendo alguns aspectos gramaticais, inclusive mais específicos. Aguardo vocês, um abraço e até lá!